é verdade. Vamos ver se eu tenho esse do Gmail. Tenho também. Vamos mudar aqui para ouro. Bem-vindos, estamos no YouTube transmitindo agora. Vocês são muito bem-vindos neste grupo de estudo, que não é o G63, tá, pessoal? Na verdade é o G73, é que nós ainda não preparamos esses fundos aqui, eles serão todos preparados. E nós teremos um fundo bonitinho desse para cada grupo de estudo. Nós estamos na nossa semana introdutória. Nós estamos transmitindo essas aulas aqui de maneira gratuita para vocês conhecerem os grupos de estudo do Instituto Estevão e para vocês decidirem quais grupos vocês vão se inscrever. Reparem nessa minha frase, né? Quais grupos vocês vão se inscrever, que ela tem algumas mensagens subliminares. Quais são? Primeiro, que vocês vão se inscrever, né? Perceba que eu disse assim, quais grupos vocês vão se inscrever. Eu não disse quais grupos talvez vocês se inscrevam. Não, tá? Quais grupos vocês vão se inscrever, porque eu tenho fé que vocês vão. E vocês perceberam também que eu usei o termo plural. Eu não falei qual grupo, eu falei quais grupos, porque eu também tenho fé de que você vai participar de no mínimo dois. E eu acho que você vai participar de no mínimo dois, por quê? Porque nós temos aqui uma promoção no Instituto Estevão, que é quando você se inscreve em um grupo, você ganha uma balinha de presente que se chama Luiz. Então, deixa eu chamar o Luiz aqui, que é a nossa balinha de presente. Ou uma paçoca. Esses dias a gente pediu o iFood, veio o iFood e uma paçoquinha. De Pode ser um brinde, bombom, né, a Jadel? Pode ser um paçoquinha é o bombom. Luiz. Pode ser um bombom, né? O que que é o Luiz? Simbolicamente, ele representa o grupo de estudos de Bert Hellinger, que acontece toda segunda-feira às 19 horas. Esse grupo vem de brinde. Quando você se inscreve, qualquer grupo paga R$ 200 por mês, você ganha esse grupo de segunda-feira, que o tutor é o Luiz. E o que que rola nesse grupo, Luiz? Conta aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um grupo onde fazemos a leitura de um livro do Bert Helling a cada semestre. Eu abro o grupo às 19 horas, faço a leitura de algumas páginas, depois chega o Jardel, fazemos o comentário sistêmico dessa leitura naquele dia. Também abrimos para os alunos trazerem seu ponto de vista, para contribuir também. Isso fica até aproximadamente 21 horas. E após as 21 horas, nós estendemos o grupo, ou seja, o horário oficial é até as 21, mas nós ficamos até aproximadamente 23 horas, falando de temas relevantes, muitas vezes sobre a jornada de constelações que ocorreu no final de semana anterior, de temas relevantes aí. Eu estava vendo agora de manhã, já deu, a Susana Stoffel tá na mídia de novo, porque deu a questão com o tio dela, ela foi lá, retirou um carro da garagem do tio, soldou, trocou as fechaduras da casa, que ela está brigando pela herança do tio. Tem a questão do cão assassinado. Eu estava lendo uma reportagem de uma juíza falando que tem vários grupos na internet de tortura de animais que eles estão investigando. Então, são assuntos, dois dos assuntos aí que está em pauta. A gente não, não discute nada de política, fala de religião, mas não discute religião, política também não. Então, são temas relevantes aqui, mas neste âmbito. E algo que atinge a sociedade. Ano passado tivemos também Bebê Reborn, que foi uma febre, logo passou. Tivemos jogos do Tigrinho, onde tiveram pessoas aí que venderam casas e carros, enfim, para investir. Então, vem a questão do vício, da jogatina. Então, é isso que nós proporcionamos para vocês na segunda-feira à noite. E quem quiser um pouquinho mais de Luiz e é constelador ou está constelando, fazendo formação em constelação familiar, temos o curso de movimento de reconexão da alma, que ocorre todas as quartas-feiras o grupo não, a formação, todas as quartas-feiras de manhã, onde que aborda 7 técnicas: apometria, regressão, hipnose, mandalas magísticas, xamanismo, enfim.
é uma formação para quem já é constelador e está cursando. Então, se permitam, venham para o Instituto, façam parte daquilo que o seu coração permitir e façam um esforcinho mais que cabe um pouquinho mais dentro. É isso aí. Os grupos de estudo, eles estão começando agora e eles são 5, ok? 5 grupos de estudo. Segunda-feira, 7 horas da manhã, nós temos o grupo Propósito de Vida. Começamos a semana já com esse grupo. Às 16 horas, o grupo do Amor, para ajudar você na sua vida amorosa. Se você for solteira, compreender as suas dificuldades do amor. Se você for casada, melhorar a saúde do seu relacionamento. Na segunda-feira, às 19 horas, temos o grupo do Luiz, que ele comentou agora, que é de estudo de Bert Hellinger. Nós lemos um livro por semestre, e este semestre nós leremos este livro aqui, que se chama Assimetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger. Leremos 15 páginas por semana e depois comentaremos este livro. De terça-feira, às 7 horas da manhã, nós temos nossa mentoria para consteladores, que nós já tivemos aula hoje, que nós trazemos casos difíceis para os consteladores constelarem e treinarem, e nós fechamos a semana de grupos de estudo com este daqui, que é o grupo do dinheiro, que vai acontecer todas as terças-feiras, das 9h30 às 11 horas da manhã. Este grupo, ele é um grupo muito importante. Por quê? Porque dinheiro é algo muito importante na nossa vida. E aí a gente já começa falando sobre isso. Um dos grandes problemas das pessoas com relação ao dinheiro é considerar que ele é um mal e que ele é o problema da sociedade. O dinheiro corrompe o homem. É o dinheiro que causa as injustiças na humanidade. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Na verdade, não. Dinheiro, pessoal, é uma bênção, ok? O dinheiro, ele é fundamental. O dinheiro, ele facilita a nossa vida. Vamos contar um pouquinho sobre a história do dinheiro, mas antes, eu queria dizer que eu tenho 5 livros publicados, tá, pessoal? E um deles se chama Um Novo Olhar para Si, que é esse daqui. E neste livro, eu tenho mais de 20 páginas só falando sobre dinheiro, ok? Eu tenho também, esse mesmo livro tem a versão dele em capa dura, que é essa versão chiquérrima aqui, com o marcador de página, tá? Ai, ai, ai. Isso. Tudo isso aqui vocês podem comprar como material de apoio deste curso. Muito do que eu vou falar está neste livro. Eu tenho o objetivo de escrever um livro só sobre dinheiro em breve, em algum momento, pretendo escrever esse livro. Tem muita coisa para falar sobre dinheiro. Eu tenho muita experiência nessa área do dinheiro, tanto na minha vida pessoal quanto com clientes, né? 3 áreas que eu trabalho muito com meus pacientes, tanto como psicólogo quanto como professor também de constelação familiar, constelador familiar. 3 temas que eu sempre trabalho é amor, dinheiro e saúde. Então, tem bastante experiência nessas 3 áreas em específico. E vamos começar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre o dinheiro, pensando um pouco como que era o mundo sem o dinheiro. Vocês já pararam para pensar isso? Como que era antes? Como que o homem, ele lidava com as trocas que ele precisava fazer? Porque o dinheiro nada mais é do que um facilitador de trocas, é ou não é? Nós estamos aqui nessa vida para trocar, nós trocamos sempre na nossa vida. Esta daqui é uma troca. Eu estou oferecendo para vocês uma aula e vocês estão me pagando uma mensalidade de R$ 200. Não, Jordão, mas essa não é uma aula gratuita? Nada é gratuito nessa vida, nada. Ué, mas eu não paguei para estar aqui, Jordão. Então, o que que eu estou pagando nesta aula? Esta é uma aula experimental, uma aula de divulgação. Você pode não fazer o meu grupo, ok?
mas você está recebendo algo de mim hoje e você vai naturalmente buscar uma forma de me retribuir. Pode não ser com dinheiro, mas no mínimo, às vezes, me seguindo no Instagram, curtindo um post meu, comentando, divulgando, às vezes, esse grupo para alguém. Isso é importante vocês entenderem que as trocas, elas são naturais. Elas acontecem de maneira instintiva. Até porque as trocas, elas são uma das leis sistêmicas trazidas até nós por Bert Hellinger, que não foram leis que ele inventou, não, foram leis que ele percebeu que atuam. Uma boa metáfora é falar, por exemplo, da lei da gravidade, por exemplo. Então, se você solta um objeto, ele vai cair no chão. Vocês percebem que isso vai muito além do que uma opinião? Você pode chegar e falar assim, Jardão, eu não concordo com a lei da gravidade. Aham. Mas você vai soltar um prato, ele vai cair no chão, independente da sua vontade. A lei, ela é superior à nossa vontade, à nossa opinião. E Bert Hellinger, quando ele era padre, para quem não sabe, e ele foi trabalhar lá na África. Ele tinha uma paróquia em que ele atendia muitas famílias, ele atendia, ajudava como padre muitas famílias. Daí também veio a vasta experiência que ele tinha em lidar com conflitos familiares, porque ele fazia isso como profissão. E ele também conseguia observar de perto a cultura Zulu, que é uma cultura da África. Ele tinha muita proximidade com essa cultura. E ele foi percebendo que alguns problemas que o homem tem, o homem, né, europeu, vamos dizer assim, o homem da sociedade moderna, o pessoal da tribo Zulu não tinha. E ficou curioso, por que será que uma tribo não tem esses tipos de problema que nós temos? E aí ele foi vendo que os Zulus, como diversas outras tribos, seguem naturalmente as leis sistêmicas. Muitas vezes você nem saber que aquilo é uma lei sistêmica. Por exemplo, respeitar o mais velho. Isso é tão básico, né, pessoal? Toda tribo que. Não precisa ir no Zulu, não. Aqui no Brasil, qualquer tribo que você for entrar, eles respeitam muito os mais velhos da tribo. Eles encaram os mais velhos como sábios, como detentores do conhecimento. Então é natural para eles. Por exemplo, a lei da hierarquia. A lei do pertencimento também, a tribo tem essa unidade. Uns cuidam dos outros. E também as trocas elas são naturais na vida, na humanidade. Nós estamos aqui, como eu falei, eu estou oferecendo para você um curso, você vai me pagar R$ 200 por mês. Sim. Ao mesmo tempo que eu estou usando um computador, que um dia eu fui lá em uma loja, dei o meu dinheiro e essa loja deu o computador para mim em troca. Vocês estão aqui também assistindo essa aula, que vocês têm um equipamento eletrônico, que vocês também compraram. E vocês também estão usando uma internet, uma energia elétrica que vocês pagam todo mês, uma mensalidade para ter tudo. Percebe como as trocas regem o mundo inteiro? Não só trocas financeiras, relacionamentos, amizades também são trocas. Uma amizade saudável é aquela que um entrega para o outro recebe e devolve para o primeiro recebe e devolve para o outro recebe e vai. Trocas, essas são trocas saudáveis. Voltando para a história do dinheiro, quando não existia dinheiro. Como que funcionava? Funcionava, tem uma palavra que se chama escambo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, mas é trocas. Como que funcionava? Por exemplo, né? Alguém plantava tomate. Então a pessoa tinha lá uma casinha e tinha plantação de tomate. O outro que morava perto de um lago pescava peixe.
E aí, você concorda que é difícil você viver comendo só tomate? E é difícil você viver comendo só peixe? É. Então, o que que eles faziam? A pessoa ia lá, né? O produtor ia lá, colhia um monte de tomate, guardava os tomates para a família dele e o excedente ele ia aonde? No mercado. Por isso que mercado é algo tão fantástico. Mercado vem de muito tempo. Vem de antes do dinheiro, os mercados. E por falar em mercado, só para fazer um parênteses, não sei se vocês todos sabem, mas nós oferecemos uma vez por ano uma viagem ao Egito. E lá no Egito, nós conhecemos um mercado que é o de Calil. Deixa eu ver o nome correto, que para não falar errado para você. Mercado de Khan El Khalili. Khan El Khalili chama. Que é um dos mercados mais antigos do mundo. É lá. E a gente vai lá, e a gente visita esse lugar que é fantástico. A gente compra de tudo que você imaginar. De tudo. Comida, roupa, estátuas, temperos que você só vai encontrar lá no Egito. Quem gosta de cozinhar, se prepara. Vocês vão comprar um monte de tempero. Roupas maravilhosas. É, panos, de maneira geral, vocês vão ficar loucos lá. E é muito interessante ver os comerciantes de lá. Eles são mestres em negociação. Por quê? Os comerciantes de lá, esse mercado existe há muitos, muitos séculos, então é uma tradição fortíssima. Ir para o Egito também é entrar em contato com essa força do dinheiro. Mas voltando ao nosso produtor de tomate, que chegava lá, montava a vendinha dele cheia de tomate. Como é hoje, tá? No mercado. Mas tem uma diferença. Ficava lá com o tomate. Quem que chegava lá no mercado? O rapaz que mora perto do lago. Chegava lá carregando um monte de peixe. Aí ele chegava pro produtor de tomate e perguntava assim: Eu quero tomate. Você aceita trocar por peixe? O rapaz que planta tomate olha pro peixe e fala: Opa, eu quero um peixe. Não aguento mais comer tomate. Aí que o cara do tomate fala: Sim. E aí o cara do peixe fala: Quantos tomates vale para você o meu peixe? Aí de repente o cara do tomate fala assim: Eu ofereço 5 tomates pelo seu peixe. Aí o rapaz olha e fala assim: Não, 7 tomates para meu peixe. Meu peixe vale 7 tomates. Aí o rapaz do tomate fala: Ah, 7 é muito. Podemos fechar em 6 tomates? Aí o rapaz do peixe, podemos fechar em 6 tomates. Ótimo! Essa é uma troca sistêmica. Isso é a teoria sistêmica na prática. Aí o rapaz vai lá, dá o peixe, o outro junta 6 tomates, dá para ele. O produtor de tomate vai voltar feliz da vida para a cabana dele, com o peixe, para cozinhar. E o rapaz do peixe vai voltar feliz da vida com os tomates, para fazer uma salada de tomate lá para a família dele. Era assim, ok? Só que isso, vocês percebem como complica a nossa vida? Por quê? Imagina para o cara ficar carregando um monte de tomate de um lado para o outro. Aí ele vai lá, eu quero comprar agora carne. Ah, o fulano, virando a terceira montanha, tem o fulano lá que cria cabra. Vai lá comprar carne de cabra. Tá, ele tinha que juntar um monte de tomate e ir lá. E haja tomate para pagar uma cabra, hein, pessoal? Então imagina só. Olha a dificuldade. Aí surgiu o quê? Uma benção. Percebe? Eu estou contando a história para vocês entenderem como o dinheiro é maravilhoso. É uma benção. O que que é uma benção? Um, um elemento, tá? Esse elemento, antes de se tornar o que a gente conhece hoje de moedas e notas, dinheiro já foi outras coisas, viu, pessoal? Teve uma época que era sal.
Sal era um bem nobre. Dependendo da região, era muito difícil ter sal. Então, eles usavam sal como uma moeda de troca intermediária. Então, o rapaz ia lá, trocava todo o tomate dele por sal e andava com sal para os lugares. Já foi também que eu li esses dias, semente de cacau também já foi usada como moeda, porque cacau era um elemento nobre. Então, não tem problema. O que é o dinheiro já mudou muito, mas vocês precisam entender a função dele, que é o quê? Facilitar essas trocas. Então, ao invés do produtor de tomate ficar andando com um saco de tomate nas costas, ele ia para um lugar em que a pessoa recebia este saco de tomates e dava para ele algo que se chama dinheiro. Poderia ser um monte de moedinha, poderia ser notas, dava para ele. Aí ele pegava, guardava no bolso. Olha que maravilha. Guardava no bolso e ia até o cara do peixe. Quanto vale esse peixe? Vale 2 moedas. Aí eu dou 2 moedas, pego o peixe. Olha, estão vendendo cenoura ali. Quanto vale essa cenoura? 1 moeda. Dá 1 moeda, pega a cenoura. Olha, eu quero alface. Olha só como é maravilhoso. É isso. Dinheiro surgiu para facilitar. Só que aí começamos a ter um outro problema, que é o quê? Se o dinheiro ele veio facilitar e concentrar essa energia, facilitar as trocas, começou a surgir o quê, pessoal? O que vocês acham que começou a surgir? Roubos, assaltos. Antigamente e não tão antigamente, ok? Aqui eu tô dando um pulo de séculos para frente, tá? Antigamente e não tão antigamente, eu acho que algumas pessoas aqui vão lembrar, talvez o pai, né, recebia em dinheiro vivo, tá? Uma vez por mês, o RH dava um envelopezinho com o salário do mês. Eu acho que eu acho que ninguém aqui viveu isso, mas os pais devem ter vivido. É ou não é? Ah lá, a Jaque está falando que o vô dela pagava os funcionários em dinheiro e ela que ajudava no administrativo montando os envelopinhos. Olha que legal. É. E troco já? Como que fazia para dar Eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando assim, o salário da pessoa é R$ 2.143,50, né? A pessoa tinha que ter muitas notas ali para dar aquele valor. Agora, vocês imaginem se vocês fossem um ladrão, tá? Espero que ninguém aqui seja, mas vamos supor que se você fosse um ladrão. Vocês concordam que é um prato cheio? Onde que eu vou roubar? Uai, na saída da fábrica, no dia 5. Vai todo mundo sair com o envelopinho na mão, pessoal. Olha isso. Olha lá, o pessoal está colocando no chat aqui, né? Olha, a Dayana, olha lá, a Dayana e a Kelly chegaram a receber em dinheiro. Porque depois do dinheiro veio o cheque. Eu já vou chegar no cheque já, tá? Mas estou falando de envelopinho com dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Ah, você recebeu, Dayana, em dinheiro vivo? Recebeu a Kelly também. É. Eu imagino que dava medo, não dava você sair da empresa com um envelope cheio de dinheiro? Imagina se roubassem vocês. Ia roubar o salário inteiro, de uma vez do mês. Fala aí, Dayana. Então, eu recebi em dinheiro, aí eu punha na bolsa, olha a ingenuidade, e saía com aquela bolsa com o salário inteiro, para cima e para baixo. E aí, Aí. uma vez, tentaram rasgar a minha bolsa no ônibus, quase levaram todo o meu salário. Olha Ah, como ela é ingênua. sim. Ingenuidade, né? É. Então, Era o dinheiro envelope. veio, já facilitou muito, porque imagina você receber em tomate. Qual que- Você vai receber, então, 1.543 tomates de salário. Ia ficar muito difícil. Então, o dinheiro já facilitou muito. Só Em que trouxe batata. em Carregar as batata, batatas. em peixe. Sim. Agora vem um outro problema que é o que? A segurança. Aí surge
mais uma figura fundamental, maravilhosa, abençoada, que é muito mal vista, maltratada por vocês, talvez aqui, que já falaram muito mal deles, mas eles são maravilhosos. E eu gostaria que vocês saíssem daqui, mesmo que vocês não voltem semana que vem, o que eu espero que vocês voltem, mas mesmo que vocês saíssem daqui com esse aprendizado. Dinheiro é uma bênção. E adivinha do que eu vou falar agora? Uma instituição muito mal falada, mas é uma instituição de muito poder. Qual? Bancos. Os bancos são maravilhosos. Credo, Jardel, o mundo capitalista selvagem. O banco com seus juros exorbitantes. Isso é papo de gente pobre, escassez, tá? Criança. Criança, por quê, pessoal? Porque a gente precisa entender que a vida adulta é feita de trocas. Então, se você tiver uma conta no banco, agora vamos falar do banco. Ó, banco abençoado. Toda vez agora que vocês passarem na frente de um banco, aliás, eu recomendo que vocês façam isso na Avenida Paulista. Adoro a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é aonde é o metro quadrado mais caro do Brasil. Eu vou para lá, às vezes eu fico lá, centro da Paulista, escondo o celular para não ser roubado, mas sento lá e eu fico só meditando assim, ó, sentindo a energia do dinheiro. Ó, mas façam esse exercício, andem na Paulista. Se for num dia útil, melhor ainda, tá? Um dia útil. Andem lá, e a energia é muita gente, é muito dinheiro rolando lá, muito banco. Passem na frente dos bancos, passem na frente de uma agência gigante do Itaú, faça uma reverência. Uma agência do Banco do Brasil, faça uma reverência. Dos grandes bancos. Vai lá na Bolsa de Valores de São Paulo, vocês podem entrar lá. Eu fui lá com a Daniela, minha sócia, gravar uns vídeos. Quando a gente lançou a formação organizacional, a gente foi lá da Bolsa. É aberto ao público, vocês podem entrar numa parte, né, no inicial ali, um saguão, tem os gráficos da Bolsa, é ótimo. Vai lá também, dinheiro, pessoal, dinheiro rolando. Então, o que é o banco? Então, vamos pensar lá, a empresa pegava o dinheiro, dava para a Dayana num envelope branco que a Dayana colocava na bolsa e ia de ônibus embora, correndo o risco de ser assaltada, de morrer por causa daquele dinheiro. Aí surge uma instituição, uma terceira, uma empresa que diz assim, ó, empresa, deixa comigo, eu garanto a segurança do seu dinheiro. Ó, como que eu garanto? Eu tenho agências super protegidas, eu tenho cofres muito protegidos, eu tenho seguranças armados para garantir que o seu dinheiro não vai ser roubado. E eu digo mais para você, se for roubado, eu tenho seguro que vai cobrir. Ou seja, eu te ofereço 99, não vou falar 100%, tá? Que existe uma pequena chance do banco falir e você perder o dinheiro que aconteceu com o Banco Master, agora, recentemente. Mas é muito, 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 muito raro acontecer isso. Por quê? Porque os bancos, eles são maravilhosos, eles são prósperos, eles têm muito dinheiro. Só que o ser humano, muitas vezes, é ganancioso, que é o que aconteceu com o Banco Master. O problema não foi o Banco Master, o problema foi a ganância de pessoas corruptas que usaram do Banco Master para enriquecer de maneira ilícita e por isso o banco quebrou. Agora, se você tem uma conta, por exemplo, num banco grande, no top, Banco do Brasil, por exemplo, qual que é a chance do Banco do Brasil falir, pessoal? É muito pequena, muito, muito ínfima. Então você vai lá, o banco fala, empresa, deixa todo o seu dinheiro comigo, todo o seu dinheiro comigo. Você não precisa mais pegar nesse dinheiro. Até porque, vocês concordam que essa empresa aqui, no dia que ela ia pagar funcionários, ela poderia ser assaltada também, roubarem tudo dela de uma vez só. Ou o carro que foi na agência pegar o dinheiro
É só um funcionário falar assim, ó, o meu gerente vai pegar dinheiro às 10 da manhã hoje e ele vai num carro, num Civic prata, placa tal. Pronto. O ladrão fica esperando ele ali na estrada. Chegou o carro, para, leva todo o dinheiro de uma vez só. Aí o banco diz: empresa, deixa comigo, eu sou foda, eu sou muito bom, eu protejo o dinheiro de maneiras é, muito, muito, muito garantidoras de sucesso. Tudo. Cofres maravilhosos, segurança, etc. Você não precisa mais pegar nesse dinheiro, empresa, você deixa tudo comigo. E aí a gente cria uma conta para sua funcionária Diana aqui. E eu faço isso para você. Eu pego o seu dinheiro, passo na conta da Diana e ela vai receber sem sair de casa. Olha que maravilha. Já começaram a gostar mais dos bancos? Só que eu vou cobrar por isso. É claro. Então, o banco cobra por oferecer para a gente toda a segurança necessária para o dinheiro. E ele cobra como? Em vários produtos. Quando você for ter uma conta, você vai pagar uma mensalidade para essa conta. Uma mensalidade, a empresa vai pagar para esse banco uma mensalidade e a Dayana vai pagar para esse banco uma mensalidade. E aí, em outros serviços também, ele vai cobrar. E tá tudo bem. Então, eu não quero que vocês nunca mais olhem para o banco como se ele fosse malvado. Não, o banco, ele é uma bênção. Vamos dar um outro exemplo. A Dayana quer comprar um carro de 100 mil reais. Quanto que a Dayana tem na poupança? 10 mil. Falta 90. Se não existisse o banco, o que que ela precisaria fazer? Adivinha? Se ela conseguisse juntar 1.000 reais por mês, ela demoraria 90 meses para juntar 90 mil reais com os 10 dela e comprar um carro. Quanto que dá 90 meses? Deixa eu ver aqui, ó. 90 dividido por 12. 7 anos, Dayana. Você ficaria 7 anos juntando dinheiro para comprar um carro. Aí a Dayana chega assim, olha para o banco e fala: Ó, banco, o senhor pode me ajudar? E o que que o banco fala? Sim, querida Dayana. Você precisa de 90 mil reais? Eu tenho aqui. Eu tenho bilhões, tá? Eu tenho bilhões. Eu posso te oferecer 90 mil reais. Só que você vai me pagar 130. Eu te dou 90 agora e você me paga 130. Ai, credo! Ah, tá vendo, Jardel? Que absurdo! Ó, capitalismo selvagem. Ele me empresta 90 e quer 130 de volta. Eu não admito. Uai, então fica 7 anos juntando dinheiro. O banco, ele te oferece o dinheiro à vista. Essa é a diferença. Ele te oferece 90 mil hoje, você sai da agência bancária, vai na concessionária e sai de carro. Esses 7 anos que você esperaria o carro, você vai ter o carro, você vai usufruir desse bem. Só que o preço disso é 40 mil reais. Eu estou chutando, tá? Mas 90 mil reais financiado deve estar algo em torno disso. E é isso. Então, como que a gente deve olhar para um financiamento? Como uma bênção também. Não olhar para os juros como se fosse o inimigo. Não, os juros é o preço do dinheiro. Se você tivesse os 100 mil, você pagaria à vista, não teria juros. Mas você não tem, então você vai pagar para pagar parcelado. É o preço do parcelamento. É a mesma coisa dos meus cursos no Hotmart, tá? O meu curso no Hotmart, ele tem um valor cheio, à vista, um valor à vista, que hoje está
Vamos pegar um curso, né? A Kelly está aqui, vamos falar da pedagogia sistêmica. Se você for comprar nosso curso de pedagogia sistêmica hoje, ele está com 10% de desconto até hoje, viu, pessoal? Quem quiser comprar. Mas vamos supor, a partir de amanhã, vai? A partir de amanhã, deixa eu abrir aqui. O valor do curso é R$ 4.000, o curso, R$ 4.000. Ou 12 vezes de R$ 413. Quanto que dá 12 vezes de R$ 413? Dá R$ 4.900. Então, você vai pagar R$ 900 para quem? Não é para o Jardel, não. Eu não recebo esse dinheiro, tá? Eu recebo os 4.000. Para mim não muda nada. Você vai pagar pro Hotmart. Quem que está emprestando dinheiro para você? O Hotmart. O Hotmart pega, me paga R$ 4.000, me paga, e recebe de você 12 parcelas, 10 parcelas, não lembro. 10 parcelas de R$ 413. Entenderam o que ele faz? A mesma coisa que um banco. Então você está pedindo, ó Hotmart, eu queria muito fazer o curso do Jardel, mas eu não tenho R$ 4.000 à vista. Você pode me ajudar? Aí o Hotmart fala, sim, eu posso te ajudar. Eu pago o Jardel R$ 4.000 à vista e você me paga 12 parcelas de R$ 412. É isso. Isso é o preço do financiamento. Então você deve olhar para isso como uma bênção, uma gratidão. Deve olhar para o banco que te financiou o carro e todo mês que você for pagar o boleto, pagar com honra e gratidão. Obrigado, banco, por o senhor ter me permitido ter meu carro. Cada parcela que você for pagar do Hotmart, você deve olhar para o Hotmart e dizer: obrigado, Hotmart, por você ter me permitido fazer o curso. Porque o curso do Jardel é de 10 meses. Então, se eu fosse juntar R$ 4.000 para pagar à vista, eu só faria esse curso em 2027. Você está me permitindo fazer o curso em 2026. Então, você está me dando um ano. Porque no ano de 2027, ao invés de eu estar estudando, eu já vou estar ganhando dinheiro com esse curso. Então, obrigado, Hotmart. Tá, o pessoal falou aqui que é 12 vezes, né? De 413, é isso, né? Deixa eu fazer a conta, então. 12 vezes. É isso mesmo, né? Dá 4.956. Isso mesmo. 12 vezes. A Vanusa pedir para a avó. Ótimo. Então, vamos falar disso. Foi bom a Vanusa ter falado. Vocês estão entendendo que a vida é feita de trocas e que o banco não é malvado, o banco ele é só uma empresa que visa lucro. E você, adulto, vai pedir para o banco vai te ajudar, vai cobrar por isso, você vai pagar de maneira feliz e assim você vai ter prosperidade. E quem se incomoda de pagar juros? Quem fica com esse discurso de ó vida cruel, ó capitalismo selvagem e tal, o que que a pessoa quer no fundo? A pessoa, o que que ela esperaria? Ela queria que o banco emprestasse para ela sem juros. Faz sentido? Pensa comigo. Se você fosse o banco. Aí a Dayana pede assim para você: ó banco, eu preciso de R$ 90.000. Me empresta. Mas eu quero pagar sem juros. Eu quero pagar 90 vezes de R$ 1.000 sem juros. Faz, por que que você emprestaria para a Dayana? Você entende que não é vantajoso para o banco? Não. É vantajoso para o banco emprestar se ele tiver ganho com isso. Agora, quem que olha para o banco como malvado, como cruel e espera que empresta sem juros? É quem está numa posição infantil, criança. Por quê? Quem que empresta para a gente sem juros? A nossa mamãe, o nosso papai. É ou não é? Né? Não é? Se você chegar para sua mamãe e pedir
Você não vai. Muitas mães aqui, tem mãe que cobra juros, tá? Mas muitas mães, muitos pais, não iam cobrar. Ah, filha, você quer R$ 3.000? Toma aqui, me paga em 3 parcelas de mil, não precisa pôr juros, não. Por quê? Porque daí tá misturando, não é mais uma relação entre dois adultos tendo trocas. Não, é uma relação de afeto. Junto com esses R$ 3.000, vem o carinho da sua mamãe e da sua vovó de te ajudar. Ótimo. Isso é bom? É bom também. É ótimo ser ajudado. Que nem a Vanusa pediu ajuda para a avó. Ótimo. A Vanusa pediu ajuda para a vovó, que é grande, a vovó ajudou ela, ela recebeu essas bênçãos da vovó, vai pagar o curso abençoada pela vovó. Sim. Mas a Vanusa não pode chegar no banco e falar: banco, empresta para mim sem juros? Não. Aí ela estaria confundindo as bolas. Muitas pessoas confundem as relações, confundem. Espera do mundo o apoio de uma mãe e de uma avó. E o mundo é cruel. O mundo não vai te dar esse apoio. E se você atrasar a parcela do seu financiamento, o banco vai lá e vai pegar o carro de volta, se você não honrar aquele compromisso. Não adianta você chorar, ajoelhar, pedir, ó, banco, por favor, me dá mais uma chance. O banco não tem isso, pessoal, não tem isso. Banco, ele vai lá e ele vai cumprir o contrato. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Beleza. Estou falando um monte de coisa para vocês hoje. Estou entregando um monte de conteúdo para vocês ficarem querendo fazer meu curso. Vocês estão entendendo, né? Aqui eu falo as coisas de maneira clara. Não tem subliminar. Ah, não, é gratuito. Não é, não é gratuito. Eu estou entregando para vocês e vocês vão me dar algo em torno. Nem que seja isso. O tempo de vocês. 37 pessoas, muito bom, Kelly. É isso mesmo, né? Muitas pessoas aqui hoje. Vamos agora voltar aqui para o meu livro. Eu vou comentar um pouco do que está aqui. Aqui, ó. Página 107, tá? Do meu livro. Depois você anota aí, página 107. É onde eu começo a falar de dinheiro, tá? Deixa eu tirar o fundo aqui para mostrar melhor para vocês. O dinheiro na visão sistêmica, tá? Aqui eu vou comentar brevemente, porque todos esses assuntos serão trabalhados neste curso durante esse semestre, ok? Uma introdução, eu já falei para vocês, já expliquei sobre o quanto que o dinheiro é uma bênção na nossa vida. Um próximo item importante que eu comento aqui no livro é sobre tomar a mãe e tomar o pai como um processo. A capa tem dois, o Célia, tem esse. Essa é a versão mais barata, tá? Capa mole. Custa R$ 51 só. É R$ 53, já que falou, porque soma 8, né? 53. R$ 53. E esse daqui é a versão chiquérrima, capa dura com marcador. Para quem quiser, né? Uma versão mais chique, compra isso daqui. Por que que dinheiro tem a ver com tomar a mãe e tomar o pai? O que vocês acham? Essa é uma boa pergunta, hein? Quem que se arrisca a responder? O que dinheiro tem a ver com tomar a mãe e tomar o pai? Alguém se arrisca? Porque a fonte que abastece primeiro faz sentido, Valéria. Que mais? Quem mais se arrisca a dar um pitaco, um palpite? É, impulsiona a vida, mãe é sucesso. Que mais? Tô esperando, tô lendo o chat aqui. Que mais?
Vou ler, tá? Vou ler para vocês. A mãe, estou lendo aqui página 109, tá? Lá em cima, página 109. A mãe é a nossa porta de entrada para a vida. Ela nos carregou em sua barriga, nos nutriu, nos protegeu e arriscou sua própria saúde na gravidez para nos trazer ao mundo. É esperado que tenhamos um profundo sentimento de gratidão pela nossa mãe. A vida tem valor tão imensurável que ficamos eternamente em dívida. Nada pode pagar a vida que ela nos deu. E o que isso tem a ver com dinheiro? Tudo. Por quê? Vou continuar lendo. Quando internalizamos esse amor materno e nos deixamos ser tomados por esse imensurável sentimento de gratidão, isso nos move a fazer algo muito precioso com a vida que nos foi dado. Esse impulso nos faz oferecer o nosso melhor ao mundo. E pela lei do equilíbrio entre o dar e o receber, o que o mundo faz? Devolve-nos toda essa energia de diversas maneiras e o dinheiro é uma delas. Compreenderam? Ó, vou explicar, hein? Nós recebemos a vida da mamãe. A vida é um bem precioso, imensurável, inestimável. E nós não conseguimos devolver a vida para a mãe. Não dá, a gente não consegue. Aí a gente se sente o quê? Em dívida com a mãe. É uma dívida que a gente não consegue devolver para ela. O que a gente faz? A gente quer devolver ao mundo, fazendo algo de bom para o mundo. E quando a gente faz algo de bom para o mundo, o que o mundo faz? Nos paga em dinheiro. Ah, compreenderam o caminho? Como que a gente faz algo de bom para o mundo? Através da nossa profissão. Se a gente consegue alinhar a nossa profissão com o que a gente realmente ama, deixando o mundo melhor, o mundo vai querer te pagar independente da profissão. Independente. Ela vai ser aquela manicure com a agenda cheia. Ela vai ser aquele cabeleireiro que você demora meses para conseguir horário com aquele cabeleireiro. Por quê? Porque ele é o melhor. É aquele hambúrguer que é o melhor. É aquele pastel que é o melhor. É tudo, pessoal, tudo, tudo. É aquele profissional que você vai nele e que é o melhor. Você sabe que vai resolver o seu problema. Eu tive um problema com o meu carro agora, no fim do ano. Ficou 2 semanas no mecânico, ele não conseguiu resolver. Ele desistiu. Que era um mecânico do seguro, tá? Aí o mecânico me ligou e falou: Jardel, você não comentou que você tinha um outro mecânico? Passa para ele, a gente não tá conseguindo, a gente não tá dando conta aqui. O que eu fiz? Peguei o guincho, peguei o carro, levei pro meu mecânico. 10 horas da manhã, vim para casa. Peguei um Uber, vim para casa. Meio-dia, o WhatsApp dele. Ô, Jardel, já descobrimos, viu? É a bomba de baixo aqui do combustível tal. Já pedi para trocar. No dia seguinte, estava com o carro na mão. É assim. É isso. Por quê? Porque é isso, porque ele ama o que ele vai. Ele tá deixando o mundo melhor? Sim, está deixando o mundo melhor. Seguindo Bert Hellinger, eu vou citar Bert Hellinger agora, tá? Ó, o que Bert diz? Mais tarde na vida se revela que quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe terá êxito e será feliz. Pois, do mesmo modo que alguém está com a sua mãe, também está com a sua vida e com a sua profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Dessa forma, também a vida o rejeitará, na mesma medida e da mesma forma, assim como o seu trabalho e sua profissão. Então, já deixo aqui para vocês uma dica. Se você tem problema com a sua mãe, você precisa trabalhar esse problema com a sua mãe. Por isso que nós temos aqui uma aula só para isso.
para tomar a mamãe. Seguindo aqui o livro, o que vem depois de tomar a mãe? Tomar o pai. Mesma questão. Jardel, mas dinheiro é mãe ou é pai? Dinheiro é os dois. Quando nós temos emaranhamentos com a mãe ou com o pai, parte da nossa energia fica sendo gasta nesse conflito. Isso prejudica a nossa gratidão. E isso nos impede de devolver o nosso melhor ao mundo. E aí o mundo nos dá menos dinheiro. Olha só como que é. Mas eles já se foram, não tem problema, Elizabeth. Eles moram em você. Você é sua mãe. Você é seu pai. E eu vou ajudar você e vocês num exercício muito complexo que a gente vai fazer aqui. Na verdade, em 2 dias, né? Um dia é só a mãe e um dia é só o pai. Então, nós faremos esse trabalho de reverência à mamãe e ao papai. Depois, nós entraremos em crenças limitantes, que é algo muito importante. Crenças limitantes são ideias que foram ensinadas para gente que dizem que dinheiro é algo ruim, dinheiro faz mal, dinheiro corrompe o homem, dinheiro leva para o inferno e por aí vai. Nessas ideias, dinheiro é sujo. A gente vai trabalhar isso aqui. São 2 aulas de crenças limitantes, tá, pessoal? Nós entraremos também em leis sistêmicas. O que as leis sistêmicas estão relacionadas ao dinheiro? Tudo. Porque quando nós quebramos leis sistêmicas, o dinheiro não gosta da gente. O dinheiro gosta quando nós seguimos as leis sistêmicas. Trabalharemos isso aqui também. Falaremos também sobre dívidas, ok? Dívidas tanto sistêmicas quanto dívidas suas dessa vida. Tá? As dívidas, elas são um problema que você precisa olhar para elas. Trabalharemos também sobre ganho secundário, tá? Ganho secundário é um ganho que nós temos em uma situação de aparente desconforto, uma situação aparentemente ruim, mas que traz ganhos secundários. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num lugar que ela não gosta, aí ela adoece, tira um atestado, aí esse atestado faz ela parar de trabalhar onde ela não gosta, mas ela está doente. Mas e se ela se curar da doença? Ela vai voltar a trabalhar, ela não quer voltar a trabalhar. Então ela se permanece doente para ter como ganho secundário não trabalhar. Entenderam como funciona? Vamos dar um outro exemplo que eu sempre dou. Um filho que se formou, está estudando para concurso público e não passa, não passa, não passa, não passa. Enquanto ele não passa, ele fica vivendo às custas dos pais. Ou seja, ele não tem que passar, lavar, cozinhar, não tem que cuidar da casa, não tem que pagar aluguel, não tem que pagar internet, não tem que pagar energia, nada. Ele está lá, no quartinho dele estudando. Quando ele passar no concurso, automaticamente espera-se dele que ele saia da casa dos pais e morar sozinho, não é? Então, isso pode estar travando ele de passar no concurso? Pode. Às vezes, o que impede ele de passar no concurso é o medo, a insegurança de morar sozinho, de seguir a própria vida. Tá? Estou dando uns exemplos de ganhos secundários para vocês. Nós temos um tema importante também que é propósito de vida. Porém, propósito de vida é algo tão grandioso, né, tão complexo, pessoal, que existe um grupo de estudo só sobre isso. Então, não é um tema que eu vou aprofundar neste grupo de estudo do dinheiro. Eu vou aprofundar lá no grupo de propósito de vida. Então, se você tem essa questão com propósito de vida, eu prefiro que você vá lá e passe o semestre comigo estudando só propósito de vida. Propósito de vida é o quê? É o nosso alinhamento. Para que a gente está aqui nessa vida? O que a gente veio fazer? Será que você está alinhado ao seu propósito de vida neste momento da sua vida? Lá no grupo a gente vai ajudar você nesse processo. Aí nós temos
também uma questão que é pessoas que estão conectadas à morte, por quaisquer motivos. Pessoas que estão conectadas à morte, elas não vão ter dinheiro. Por que elas não vão ter dinheiro? Porque elas vão morrer. Não faz sentido. Não faz sentido alguém se movimentar a um novo projeto se a pessoa quer morrer. Vocês concordam comigo? Por que ela vai comprar um curso meu de 10 meses para se tornar um constelador familiar se ela vai morrer? Não faz sentido. Então, as pessoas que estão conectadas à morte, elas não têm motivação, energia para dinheiro. Porque dinheiro é vida. Dinheiro traz para a gente um universo de possibilidades. Dinheiro traz para a gente possibilidades de você fazer viagens maravilhosas. Se você tiver US$ 4.000, o que você pode fazer esse ano ainda? Ir para o Egito comigo, US$ 4.000. Você não seria uma pessoa muito feliz indo para o Egito comigo em outubro? Mas a pessoa que quer morrer, ela nem ela acha que ela nem vai chegar viva a outubro. Não tem, não tem, não tem. Olha como o dinheiro é uma coisa importantíssima, pessoal. Quando você tem esses US$ 4.000, você fala com a Jaque, Jaque, quero ir para o Egito. Pega esses US$ 4.000, paga. Não é nem para mim, tá? É para a agência. Paga para a agência de viagem. Você está se dando vida. Por quê? Porque você já vai ficar empolgado esperando outubro. A gente está em fevereiro, pessoal. Então a pessoa já está olhando o quê? Para o futuro, para o movimento, para a viagem. Dinheiro traz esse movimento para a vida. Dinheiro traz possibilidade de você viver bem, comer bem, frequentar bons lugares, ter bons profissionais da saúde para cuidar da sua saúde. Dinheiro traz tudo isso. Jardel, mas como que eu sei se eu estou conectado à morte? Essa é uma boa pergunta, porque às vezes isso é claro e às vezes não é. Às vezes a pessoa acha que está feliz e não está. Sabe o sorriso do palhaço? Você já viu essa expressão? O palhaço, né? Às vezes ele está deprimido. O Coringa, né? É um ótimo filme. Vocês assistiram o filme do Coringa? O filme do Coringa é um filmaço, pessoal. Top. Mostra isso. Uma pessoa que ele é pago para ser um palhaço, né? Mas é uma pessoa muito problemática, muito deprimida. E ele tem um vazio dentro dele. O sonho dele é ser comediante, mas ele não tem graça nenhuma. É aqueles stand-up, sabe? Ele sobe pra fazer stand-up, não tem, né? A gente vê a construção do Coringa enquanto inimigo, né, da população, inimigo da sociedade, é a construção do Coringa enquanto um sintoma da própria sociedade. A no... Por quê? Porque ele vai buscar ajuda, né? O Coringa ele tenta ir no médico, no psiquiatra, e não tem ajuda, não tem apoio, ele vai se construindo como um assassino, como, né, o vilão. É, a Valéria falou, ó, dinheiro traz prosperidade e abundância, descanso, inúmeros benefícios. Gosto de citar nos meus eventos o exemplo real de minha mãe que lavou roupa na beira do rio e estourou as pernas veias, etc. Aperta um botão silencioso, a roupa sai lavada e seca como não reverenciar a máquina. Muito bom, hein, Valéria? Adorei. Imagina como que era lavar roupa no rio. Vocês têm noção do que é lavar roupa no rio? E hoje em dia, realmente, né, a máquina de lavar, você coloca, aperta um botão e a máquina sai pronto. Micro-ondas, air fryer, a Jaque é a rainha da air fryer. Ela faz tudo na air fryer. Até bolo, tudo.
tudo. Air fry é uma benção, não é uma benção? Você consegue fritar coisa sem óleo. Eu fico pensando como que pode, como que funciona e sai a coisa pronta, frita, ainda é saudável. Imagina, pessoal, dia de frio. Imagina, Luiz, na sua terra aí, o Rio Grande do Sul, as mulheres de antigamente indo no rio no frio lavar roupa. Jardel, Oi. eu lembro que eu era criança, morava no interior, e tinha o campo de futebol, só que era um campo que tinha um recém-construído, então era ainda barro vermelho, assim. E o pai jogava futebol, meus irmãos também, e levavam o uniforme de todo o time para minha mãe lavar à mão, e um uniforme Nossa, branco ainda por cima, Jardel. você tá brincando, Luiz. É. Não era no Rio, tinha um tanque de madeira que ela fazia. Mas imagina, o uniforme, meia, calção, camisa branca, tudo cheio de barro, de, sei lá, 15, 20 jogadores que tinham ali durante o jogo. E a mãe que assim, no tanque, lavando, tirando o encardido com sabãozinho. Era tanque, tanquinho, né? É isso. Não, não era tanque elétrico, era a mão mesmo, era A, tanque manual, não existia tanque máquina, manual. É. manual. E o sabão que ela usava, ela fazia o sabão em casa. Eu lembro de Como, todo o processo. como que faz sabão? Não faço a mínima ideia como que faz sabão. O Explica pra sabão, gente, por Luiz. incrível que pareça, ele é feito de gordura. Então, Gordura a do gordura animal? Do, de do porco, porco? normalmente, de porco, de gado, a banha do porco, o sebo do gado, e depois ela fazia um sabão também que ia a gordura Mas e o cheirinho gostoso? Vem da onde? calma. Aí vai soda cáustica dentro para fazer todo o Ah, processo ali, ah. cozinha também, e depois ela fazia, por exemplo, com abacate. Tinha muito abacate lá em casa, então tirava lá uma montanha de abacate, deixava madurar, abria, tirava o caroço, tirava toda a parte, colocava num tacho grande, fervia, então ficava o Ah, sabão do abacate, por exemplo. o cheiro do abacate. Isso, Ah, já então depois ela entendi. fazia, então era tudo manual o processo. Ah lá, pessoal, tá vendo? E hoje a gente vai no supermercado e compra o sabão. Né? E ainda tu escolhe o cheirinho, escolhe então É, esses processos assim. Mas eu imagino a minha mãe, por exemplo, nós éramos em 7 filhos. sete A minha filhos. mãe ia na roça o dia inteiro com meu pai. Então olha como era todo esse processo aí, bem. É porque vivia basicamente sem precisar comprar coisas de fora, né, Luiz? Se for ver assim, o pessoal do campo vivia com tudo da roça mesmo, né? O açúcar era o açúcar mascavo. A geleia era o melado da cana, normalmente, ou de alguma fruta. A carne matava um animal ali. Na época, É, no início, não tinha nem luz elétrica. Então, o pai matava um porco, por exemplo, cozinhava ele todo e colocava dentro das latas com banho para preservar a carne. porque Então, tudo. o porco é gigante, né? Ele alimenta a família por muito tempo, né, Luiz? Sim, sim. Então, era todo esse processo. Diga, Karine. Oi, Karine. Ela tá com saudade de você, Luiz. É só você aparecer que ela aparece. A Karine. Ela já me mandou Mas não, mensagem. Agora ela tem uma Já? missão, Missão Porto Alegre. Tá bom. E aí, Karine? não, aqui em casa também a minha pai faz sabão com banho também. Ah, ele faz até hoje? Sim, aqui a gente lava a roupa e louça com ele, é melhor. Ah, fala para ele que eu quero um de presente, Karine. Leva para mim lá, um sabão de Tá banho. bom, Que, eu vou quero, falar pra ele, ele vai. quero experimentar. E a aroma do que, Karine? Aí, o cheiro? Ah, daí o cheiro não é perfume, não é ruim o cheiro. Ah, não tem cheiro então. É sem Não, cheiro. não é, o cheiro não é ruim, é bem bom, sabe? Mas esse carinha Legal, ali, o perfume que o Luiz falou, não tem. Mas ele é legal. Então eu melhor já pra tirar a vou, gordura da, vou, da louça. ah, vou conhecer então o sabão de banha. Minha próxima meta, Luiz, será que eu consigo? Eu quero comer uma carne de porco de banha, guardado na banha. Será que eu consigo? Aí é mais complicado, hein?
Porque Mas o dizem, seguinte, eu já ouvi falar, que é mais saboroso do que os do supermercado. Eu posso tentar conseguir aqui um pessoal de uma feira que tem aqui na frente de casa, Que que ainda guarda em banha eu o não sei, porco. eu posso ver, porque lá eles trazem, matam o porco, você encomenda, ele traz então eles matam na sexta para, não, é na sexta para trazer no sábado ali. Nossa, Então tá fresquinho, consegue. então. Nem congelou ainda, Luiz. Não, não. E os meus irmãos lá fora, por exemplo, eu fui no final do ano, meu irmão com duas geladeiras e dois freezer. Por quê? Porque eles matam o boi inteiro e um porco inteiro, eles fazem uma parte de salame e outra parte eles congelam tudo para fazer. Então, Inteiro. É porque um boi é gigante, né? Imagina o tanto de sim. carne que tem um boi, é muita, Sim, muita carne. aí eles armazenam tudo, e até eu estava falando para ele assim, porque os cortes são tudo estranho lá de carne. Não é como você vai no supermercado e diz, aqui a gente faz o quê? A gente corta em pedaços que a gente consegue aproveitar, porque eu não consigo saber depois de congelado, eles É etiquetar qual, tudo, depois por não exemplo, dá. assim, Opa, cadê a alcatra? Cadê a não, não, fraldinha? ele Eles corta perdem isso, em né? partes que ele usa tanto para cozinhar normal como para o churrasco. Então, daí ele descongela lá um pacote de carne e faz. Então, e é um sabor diferente. Ah lá, tá vendo? Tá vendo, pessoal? Já tá ficando melhor o nosso churrasco que o Luiz vai fazer em Não, meus maio. irmãos moram a 500 quilômetros daqui, nem te anima com Vamos, isso. vamos providenciar umas carnes raiz, Luiz, pro churrasco. Bom, para a gente finalizar então, já são 15 para as 11. Falei um monte, né? Mas eu queria é, mostrar para vocês o cronograma do curso. Como que vai ser esse curso para vocês, para quem quiser fazer. Para quem está assistindo essa aula no YouTube depois, vocês podem se inscrever independente da data, tá, pessoal? Porque esse curso, ele não tem pré-requisito. Então, por exemplo, a aula de maio não precisa da aula de fevereiro. As aulas, elas são modulares. Então, você pode entrar a qualquer momento no curso e seguir a partir daquele momento que você está chegando, ok? Então, vamos lá. Hoje, dia 3, tá? É uma aula introdutória, que a gente está falando sobre o curso. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o dinheiro na visão sistêmica. Eu vou falar sobre as leis sistêmicas e que relação que dinheiro tem com essas leis sistêmicas. Dia 17 não tem porque é carnaval, tá? Dia 24 vamos falar sobre propósito de vida, uma introdução. Como eu falei, o grupo Propósito de Vida é um grupo independente, mas aqui eu vou dar só uma pincelada sobre propósito de vida e que relação que tem com o dinheiro. Temos uma aula sobre gratidão, a dia 3, que é importantíssima. Temos uma aula sobre culpas que impedem a prosperidade, porque quem sente culpa fica olhando para o passado e não tem energia para olhar para o futuro, para o dinheiro. Dia 17, aula da mamãe. Dia 18, aula do papai, tá, pessoal? Essas aqui são aulas muito fortes em que a gente vai fazer uma reverência ao papai, reverência à mamãe, aceitar o papai, aceitar a mamãe como pessoas que lideram a vida, independente dos problemas que vocês têm com a mamãe, com o papai. Aí nós temos duas aulas sobre crenças limitantes. Essa primeira aula é como identificar crenças limitantes e a segunda é como ressignificar crenças limitantes. Aí nós temos duas aulas sobre dívidas, tá, pessoal? Dia 21 é feriado, tá? É Tiradentes, eu acho, se eu não me engano, dia 21 eu acho que é. Ok, então não tem aula. Mas dia 14 e 28 nós temos aqui duas aulas sobre dívidas. Uma é a dívida da sua vida mesmo, que você teve dessa vida aqui, como olhar para ela. E a outra é dívida sistêmica. Dívida sistêmica é uma dívida dos antepassados que chegam até você e que, de alguma maneira, te impedem de prosperar. Aí nós temos dia 5 a aula de escravidão, que é uma aula muito pesada, que a gente vai olhar para a escravidão no seu sistema e se essa escravidão está relacionada
a sua dificuldade com o dinheiro. Aí nós temos 2 aulas de precificação, ou seja, quanto cobrar pelo seu produto ou atendimento ou serviço e como cobrar pelo seu produto ou serviço. Essa aula aqui, 10 mandamentos para um projeto de sucesso. Quem tiver um novo projeto para iniciar, eu vou dar 10 dicas para vocês. Aí no dia, aí pula aqui, porque vai ser o nosso evento presencial. Vai ser essa semana aqui de junho, primeira semana de junho, que é o nosso evento presencial aqui no interior de São Paulo, aberto a todos vocês que queiram vir. Aí no dia 9 nós temos dicas para casais, como o casal deve lidar com o dinheiro, sem que isso comprometa o casamento. Depois eu vou dar uma aula para vocês sobre sociedades e parcerias, ok? Como você fazer uma sociedade de sucesso e como você fugir de furadas no que diz respeito à sociedade. Aí nós temos essa aula de marketing, essa é uma aula nova, tá, pessoal? A cada semestre eu reformulo os grupos. E eu senti que fazia falta falar de marketing para vocês aqui. Então vamos ter uma aula só de marketing aqui. Aí no dia 30 é uma vivência em que a gente ajuda vocês a se desprender dos padrões sistêmicos da sua família que deixam vocês na escassez. Então a gente vai se despedir da escassez da família para caminhar para a prosperidade. E a gente termina a aula no dia 7, tá, pessoal? Era para acabar dia 30, mas como nós temos feriados, aí então a gente vai precisar entrar em julho para cumprir as 20 aulas aqui, que são 5 meses. Nós temos a vivência final, que é o brilho do ouro em minhas mãos. E assim a gente finaliza. Falei muito, mas a gente finaliza aqui essa aula introdutória. Eu vou abrir para dúvidas agora. Eu vou finalizar a transmissão no YouTube, tá, pessoal? Pessoal do YouTube, venham para o grupo, ok? Eu vou encerrar agora, porque se alguém tiver alguma questão mais íntima para trazer, a gente não vai deixar gravada. Mas venham, eu vou deixar na descrição deste vídeo no YouTube o nosso celular de contato, o WhatsApp, para vocês entrarem em contato e tirarem as suas dúvidas. Beijos para